Oi pessoal, boa tarde, eu sou Ana Maria, eu sou jornalista do SBC Notícias Brasil, o seu melhor portal de notícias sobre o mercado de apostas e jogos online. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o senador Irajá, que não é ninguém menos do que o relator do projeto de lei de cassino, jogo do bicho e também do bingo físico aqui no Brasil. Senador, muito obrigada, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado pelo convite. Você esteve aqui presente, no nosso evento, você falou num painel e eu queria te fazer agora algumas perguntas um pouco mais específicas, entender um pouco mais a sua opinião também sobre a questão da legalização do cassino, do jogo do bicho e do bingo físico, beleza? Vamos lá. Vamos lá então. Primeira pergunta envolve as referências que a gente tem de outros países que também já legalizaram, o cassino físico. Então, você mencionou mesmo, que o Brasil primeiro legalizou o jogo online para depois legalizar o jogo físico, Então, eu queria que você dissesse se a gente tem alguma referência, além do Brasil, obviamente, de países de fora que fizeram esse mesmo movimento e o que a gente tem a aprender com eles. Então, todos os países que compõem as 20 maiores economias mundiais, o Brasil é a nona economia, também já legalizaram os jogos e apostas responsáveis, com exceção do Brasil e da Indonésia, que ainda não o fizeram. Então, se a gente olhar para o mundo todo, nós temos, na verdade, centenas de bons exemplos de países que adotaram um jogo responsável e tiveram seus indicadores sociais e econômicos avançando drasticamente. Nós temos aqui nos Estados Unidos Las Vegas, que é um exemplo de sucesso. Nós temos no México, temos Cancún também, que é um exemplo e um destino muito frequentado pelos brasileiros. Na Europa, nós temos vários países. Temos na Ásia, na Oceania, temos Singapura, temos Macau, o Japão recentemente também legalizou, que é uma cultura extremamente conservadora. E na América do Sul, por incrível que pareça, apenas o Brasil e a Bolívia não fizeram, Todos os outros países já evoluíram. E os indicadores é que nos surpreendem, porque a grande maioria desses países dobraram o fluxo de turistas no universo de 5 anos. E, infelizmente, isso não está acontecendo no Brasil. Pelo contrário, o Brasil, desde 1988, não ultrapassa a marca de 6,5 milhões de turistas que nós recebemos, turistas internacionais. Portanto, nós tivemos, durante as discussões desse debate dos jogos na Câmara e no Senado, a possibilidade de poder conhecer um pouco da legislação que todos esses países já fizeram, copiando boas ideias, aquilo que deu certo. Aquilo que também não deu certo, a gente, evidentemente, vacinou no projeto que nós estamos discutindo no Brasil e tem pelo menos essa vantagem. Nós estamos atrasados, mas pelo menos a gente pôde conhecer e aprender com as experiências que todos os países já fizeram para a gente errar menos agora que nós estamos discutindo e votando essa matéria. Maravilha. Pensando em questão realmente da distribuição dos cassinos, da questão dos lugares físicos mesmo, onde vão estar hospedados esses locais assim, que for aprovado, como que a gente pensa na questão do mínimo? Porque a gente sempre fala do máximo, o máximo de 3, no caso em São Paulo, Então, 3 cassinos em São Paulo. Como que a gente pensa, nesse caso, no mínimo? Então, por exemplo, o que vai impedir, pensando na aprovação, o que vai impedir que, sei lá, uns 10 cassinos estejam ali no mesmo bairro, no mesmo quarteirão? A gente tem alguma ideia disso? Como que a gente pensaria onde seriam distribuídos esses mínimos também? Olha, a sua pergunta tem todo sentido. É justamente nos normativos infralegais, que é uma fase que acontece na regulamentação pelo Ministério da Fazenda, é que esses critérios serão estabelecidos. Não é agora na aprovação da legislação que a gente entra nessas especificidades. Aqui nós estamos cuidando dos critérios macros. Então, por exemplo, o bingo. Será admitida a possibilidade de instalar um bingo numa cidade até 350 mil habitantes. O jogo do bicho, até 700 mil habitantes. Os resorts integrados, um por estado, com exceção dos estados maiores, que poderão ter 2 ou 3. Então, nós vamos legislar em relação a esses critérios macros e genéricos, para depois o Executivo, a União, através do Ministério da Fazenda, entrar nessas particularidades, para definir a questão do espaço físico, a distância de um bingo do outro, ou mesmo de um ponto de jogo do bicho. Então, é uma discussão que nós vamos nos ater depois da aprovação dessa legislação. Maravilha. Senador, em um contexto que os jogos online são tão acessíveis, então ali está na palma do celular, o que você pensa que faria alguém sair do conforto de casa
para ir jogar num lugar físico? Como é que você vê essa questão do jogo físico? O que tem de diferente, especificamente do jogo online, que já está ali na palma da mão? Olha, eu acho que nós vamos oferecer ao brasileiro e ao consumidor todas as opções que existem. Tem gente que gosta de ficar jogando online, né, pelo celular. Mas tem pessoas que apreciam ir no jogo físico, porque tem um ambiente, né, tem o convívio social, tem a experiência, né, a oportunidade de você estar ali frente a frente com a pessoa disputando algum tipo de jogo. Então, eu acho que nós vamos oferecer a experiência de você poder agradar a todos os gostos, né, conforme manda o freguês. Sim. O que nós não podemos no Brasil é ter só uma ou outra modalidade. Nós já temos o jogo online legalizado e aprovado e agora numa fase de regulamentação. E precisamos também oferecer o jogo físico, que na verdade, na minha opinião, com todo respeito ao jogo online, é uma baita oportunidade de gerar mais emprego, gerar mais renda, investimento na economia real. A construção civil vai aquecer na medida que haverão os investimentos nas construções desses grandes complexos de resorts integrados, como tem aqui nos Estados Unidos. Então, a economia real será impulsionada por esses novos investimentos. Senador, por último, assim, pensando na questão de segurança, né? Como que você pensa que regras um pouco mais rígidas possam ser feitas, assim, obviamente pensando no processo pós, né? A gente fala do macro, talvez uma questão para realmente garantir a segurança não só dos brasileiros, mas dos turistas que vêm de fora. Como você acha que a gente consegue, enquanto país tão grande, né, quanto o Brasil e tudo mais, a gente quer muito atrair os turistas, mas como a gente pensa também na segurança, em regras que podem ser talvez implementadas para garantir a segurança do brasileiro e do turista? Bom, eu acho que o projeto ele acabou contemplando vários aspectos de segurança aos apostadores, sejam brasileiros, sejam também apostadores e turistas internacionais. Então, por exemplo, não é admitida a possibilidade de você jogar com dinheiro em espécie. Isso vai coibir exatamente a possibilidade de uma pessoa ser assaltada, né, chegando até um estabelecimento ou mesmo saindo, né, fora que vai coibir, por exemplo, a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas. Então, todo o processo do jogo, seja nas apostas ou seja recebendo a premiação, serão em contas digitais vinculadas ao CPF ou à identidade dessa pessoa. Né? Todo aquele processo ele passa a ser auditável, lastreado, inclusive os órgãos de controle poderão, inclusive, fiscalizar, monitorar se for necessário. Então, esse já é um aspecto que nós tivemos um cuidado no projeto. Um outro ponto que é importante destacar também é um cadastro nacional que será criado. Né? Esse cadastro nacional, os órgãos de controle terão condições de estar também monitorando todo aquele movimento que os jogadores e apostadores farão e evitando assim que haja também o jogo compulsivo, né? Sim. De pessoas que estão indo em vários lugares diferentes, jogando né, com frequências acima do habitual e do normal e ali o governo poder intervir para poder coibir esse tipo de prática. E também há a previsão de uma criação de uma agência reguladora. Eu acho que a presença de uma agência reguladora, ela protege, acima de tudo, o interesse do consumidor e do cidadão, né? Por mais segurança, por mais qualidade na prestação de serviço, na punição de eventuais crimes que possam ser cometidos por essas empresas operadoras. Então, o projeto, ele absorve vários aspectos, sempre tentando preservar e proteger o cidadão que vai ser o turista internacional ou mesmo brasileiro que deseja frequentar esses ambientes que serão regulamentados e legalizados pelo poder público. Maravilha, muito obrigada, senador. E se você quiser continuar lendo mais esse papo sobre a legalização do cassino físico, a gente tem a cobertura completa no nosso portal, o SBC Notícias Brasil. É isso, obrigada. Até a próxima.